Estamos de volta. Pronto, chegamos. Beleza. Esperar as pessoas entrarem. Ou pode seguir? Meu amigo aluno italiano de Cipriano, toda hora bota um negócio de um cafezinho. Uma hora dessa eu vou marcar para tomar um cafezinho com você, viu, companheiro? É o homem do cafezinho e das massas. Descendente de italiano, negócio sério. Mas vamos lá. Prossiga, doutor. Pronto, vamos nessa. Só fazendo uma retrospectiva. Então, as pessoas podem sim fazer acordos individuais, desde que haja concordância do trabalhador e que essa modificação proposta não altere, ou seja, que a alteração proposta seja benéfica. Se for uma alteração proposta em prejuízo, ela não poderá acontecer, porque não há uma isonomia, como foi dito anteriormente, entre empregador e empregado. Então, por conta disso, necessitaria da intervenção do sindicato como representante dos interesses do trabalhador. Sim. Outra coisa interessante que é bom ter em mente para quando a gente fala em acordo individual é que nosso ordenamento ele tem uma hierarquia de normas. Assim como na empresa, no topo tem o dono, abaixo tem o gerente, abaixo do gerente tem os vendedores, tem os subgerentes e tudo mais. No nosso ordenamento jurídico, quem comanda a empresa chamada Brasil é a Constituição Federal. E ela diz, por exemplo, que é proibido a redução salarial, salvo se realizada através de negociação coletiva. Abaixo da Constituição Federal, tem, em relação a matérias trabalhistas, tem as convenções internacionais de trabalho, abaixo delas tem as normas gerais do Código Civil, um pouco mais abaixo as leis trabalhistas, como a CLT, os acordos e convenções coletivas mantêm a mesma hierarquia, mas em algumas matérias ela tem prevalência, que é o que a gente chama de negociado, prevalência do negociado sobre o legislado, devido à inovação da reforma trabalhista. E, além disso, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de, com a mesma hierarquia das leis, que os acordos individuais celebrados por empregados que recebam mais de R$ 12.202 aproximadamente por mês, ela teria força de lei. Há uma discussão doutrinária imensa sobre isso, de que, retomando as premissas que eu levantei anteriormente, o empregado e o empregador eles não estão no mesmo pé de igualdade. Então, não é o fato de o empregado receber mais que ele vai se colocar na mesma condição de negociação. Por exemplo, quantos médicos, nós sabemos que é uma categoria que recebe e costuma receber um salário um pouco mais volumoso. Qual a vantagem que o médico tem se ele for determinado a realizar determinada alteração contratual? Se o médico, ainda que ganhe muito ou que ganhe mais do que a média, ele se recusar, assim como o empregado que recebe um salário mínimo, esse médico vai ser posto para fora. Então, o fato de utilizar a métrica de salário como se ele tivesse a condição de negociar em pé de igualdade, isso foge completamente à razoabilidade. Então, eu entendo, pessoalmente, e uma boa parte da doutrina entende, de que ainda que o empregado que foi titulado hipersuficiente, ou seja, aquele empregado que ele recebe muito e, por conta disso, teria essa condição, do ponto de vista jurídico, pela hierarquia das normas, eu acredito que não há. Então, caso um acordo feito por um empregado que receba além disso, ele poderia sim, e fira naturalmente a legislação, ele poderia ir buscar a intervenção do poder judiciário para fazer algum tipo de ajuste. Sim, aí surge a questão. Sim, mas eu fiz um contrato. E agora? Eu faço o quê? Então, com base no ordenamento jurídico vigente, nós temos que a regra geral é de que somente acordos individuais realizados por empregados acima de R$ 12.202 teriam validade, com base na lei. Vamos analisar a lei de maneira estrita, sem interpretações constitucionais sobre isso. Pessoalmente, eu entendo que, como eu disse, que não haveria tal possibilidade, mas muitos empregadores e empregados formalizaram durante o período da pandemia acordos individuais. E eles o fizeram
com base na medida provisória 936 e com base na lei 14.020, que está vigente. E aí a gente poderia pensar, mas você está dizendo que não pode, mas a lei está dizendo que pode. E aí como é que a gente resolve isso? O STF já se debruçou sobre o assunto de maneira preliminar. Foi uma discussão na época, mas já se debruçou de maneira preliminar. E ele não declarou a inconstitucionalidade desse artigo, que permite que o empregado formalize de forma individual qualquer modificação no contrato, ainda que contra a sua vontade. Essa decisão do STF ela ocorreu no bojo da ação direta de inconstitucionalidade 6.336, que foi movida pelo partido Rede Sustentabilidade. E o primeiro ponto que é importante destacar sobre essa decisão é que o STF não retirou dos sindicatos o poder instituído pela Constituição. Ele apenas modificou o momento em que o acordo passará a ser considerado válido ou inválido. Ou seja, se antes nós tínhamos que precisamos do sindicato para que esse acordo individual se torne válido, que nessa redação oficial era essa, agora, com a interpretação dada pelo STF, o momento vira um pouquinho depois, no sentido de que vamos agora presumir de que os acordos individuais são válidos. Caso o sindicato se manifeste posteriormente pela invalidade, aí a gente revê, porque tem algum requisito faltando. Então, o STF ele não retirou a representação dos sindicatos para esse tipo de acordo, ele só apenas modificou o momento que isso seria feito. E que isso causa, como a gente conversou anteriormente, insegurança jurídica. Porque eu vou fazer um acordo com o meu trabalhador, posteriormente, esse acordo pode passar pelo crivo do sindicato, que pode entender que aquele acordo foi ilegal. Então eu tenho medidas, atos e foram praticados durante esse momento e que pode me gerar prejuízo pelo fato de haver, naquele momento, na origem, a invalidade da negociação. Então, por isso que eu falei, as empresas que estiveram bem assessoradas fugiram desse procedimento, de fazer um acordo individual com o trabalhador. Preferiram ir diretamente para os sindicatos, porque a própria Constituição Federal diz que negociações coletivas, acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho são reconhecidamente válidas no ordenamento jurídico. Então, a negociação traz muito mais segurança para o trabalhador. Então, a lei, de forma geral, vamos analisar agora a lei de forma fria, quem é que pode fazer um acordo individual pelos parâmetros que a lei 14.000 hoje dá? Ele fala o seguinte: se o empregado receber mais de R$2.000, R$2.090 para ser preciso, e a empresa tenha faturado em 2019 mais de 4,8 milhões de reais, ele pode fazer acordo. Outro critério: se o empregado recebe até R$3.132 e seu empregador tenha faturado menos em 2019 que 4,8 milhões de reais, ele também pode fazer acordo. E com base na CLT, aquele empregado que receba mais de 12.202 por mês também poderia, em tese, fazer acordo. Então, de maneira inversa, fazendo uma interpretação inversa. Quem é que não pode fazer acordo de jeito nenhum com base nessa legislação? São os empregados que recebem mais de R$2.090 e menos de R$12.002 por mês. E que seus empregadores tenham faturado mais de 4,8 milhões. E também não podem fazer acordo aqueles empregados que recebam mais de R$3.132 e menos de 12.202, cujo empregador, em 2019, tenha recebido menos que 4,8 milhões de reais. Aí surge a grande dúvida: e como é que eu vou saber qual é o faturamento da minha empresa? Nessas circunstâncias, o que a gente pode dar como solução é o seguinte: se a empresa que você trabalha é negociada em bolsa de valores, as empresas são obrigadas a fornecer os balancetes trimestrais. Então, com base nesses balancetes, é possível extrair qual foi o faturamento em 2019.
Mas se as empresas não são listadas em bolsa e a única maneira que o trabalhador tem é de solicitar ao seu empregador. Mas, de novo, o empregado não tem condições de solicitar, requerer de forma contundente esse documento. Porque não há igualdade. Mais uma vez, demonstrou, não há igualdade de relações. Então, nesse caso, recomenda-se que o empregado busque com o seu sindicato para intervir de alguma maneira, utilizar algum mecanismo legal para confirmar se aquele acordo individual celebrado tem respaldo considerando o faturamento da empresa em 2019. Perfeito. E aí você poderia perguntar, já trazendo um gancho, sim, e a lei promove várias reduções de jornada, 25%, 50%, 70%. Existem outras possibilidades? A Lei 14.020, ela, como dito, ela só prevalece, a vigência dela está vinculada ao estado de calamidade pública e ela prevê alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é que seja preservado o valor da hora do salário mínimo. Quer fazer redução de jornada de salário, você deve preservar o valor da hora do salário mínimo. A segunda hipótese, que no caso de acordo escrito, individual escrito, ele pode ter exclusivamente os percentuais de 25%, 50% e 70%. Mas o empregador gostaria de fazer uma redução em outros percentuais. Aí não pode ser feito, porque a própria lei já definiu 25%, 50% e 70% como a possibilidade de ele negociar. O que é que poderia ser diferente? Caso o empregador tenha desejo de alterar ou modificar em percentuais diferentes, ele se dirige ao sindicato e faz um acordo coletivo. E esse acordo coletivo tem prevalência em relação ao acordo individual, e isso, a depender do que for negociado entre as partes, poderá ou não ser feito. Estabelecer outros padrões, outros percentuais, é livre para os contratantes, sindicato e empresa, mas ficará ali adstrito aos desejos e às vontades dos interesses jurídicos de cada um. Sobre o FGTS, quais são os efeitos? Sobre o FGTS, INSS e verbas trabalhistas. O pagamento deverá ser feito de forma proporcional ao que foi reduzido. Eu tive uma redução de 50%. Então, o seu FGTS, o seu INSS e outras verbas será pago de forma proporcional. Ou seja, a base de cálculo vai ser considerado aquele salário que a pessoa recebeu no mês. Aí você pergunta, mas tem empresas que foram lá, comunicaram ao Ministério da Economia, mas estão fazendo uma coisa diferente. Aí eu entro na questão, que trata o artigo 5º e o artigo 12, que é sobre a comunicação dessa modificação do contrato de trabalho, no que tange a redução de salário. Ele diz que a empresa tem 10 dias para comunicar que houve a celebração, 10 dias após a celebração do acordo, ao Ministério Público. E se for acordo individual, ele tem 10 dias para comunicar ao sindicato. Segundo a lei e segundo o entendimento da STF, a comunicação no prazo é um requisito essencial para que esse acordo tenha validade jurídica. Então, se o empregador não comunicou no prazo, o acordo é inválido. Aquela redução que foi feita, aquela modificação que foi feita, não deve ser considerada. Então, é como se não existisse. O empregador terá que realizar o pagamento das verbas como se não tivesse feito nenhum acordo. Isso está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, inciso 1. Então, o empregador enviou, por exemplo, para o sindicato e o sindicato não se manifestou. A regra geral é que o acordo permanece válido, porque, segundo o entendimento do STF, o momento de análise da validade ficou em um momento posterior. Mas a empresa, pelo que você perguntou anteriormente, ela deu entrada e fez um acordo diferente com o empregado. E se isso acontecer, eu entendo que não houve comunicação do acordo praticado, já que a comunicação a gente deve entender como um ato formal e um ato de conteúdo. Se o conteúdo não condiz com o que foi formalmente comunicado, é como se não houvesse comunicação. Então, nesse sentido, eu acho que, além disso,
é importante destacar que o artigo 9º da CLT, ele diz que serão nulos, todos nulos de pleno direito, todos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista. Então, nesse sentido, se a pessoa fez um acordo ou comunicou um ato que é diferente do que foi praticado, é como se esse acordo não existisse, ele é completamente nulo. Então, se aplica, do meu ponto de vista, o artigo 5º, que diz que o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração do valor anterior à redução da jornada de trabalho e do salário ou à suspensão temporária do contrato do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, até que a informação seja prestada de maneira correta, no seu requisito formal e no seu requisito em relação ao conteúdo, seu requisito material. Sim. Mais alguma pergunta? Consegui responder? Tem uma pergunta aqui do meu aluno. Ele está perguntando o seguinte. Vamos nessa. Os empregados comissionados, a grande maioria não tem um salário fixo, ganham por comissão. Eles estão incluídos nessa norma? Eles estão beneficiados nessa norma da lei? Caso isso não seja aplicado, então isso não seria injusto, não se tornaria injusto? Sobre isso, a gente retorna à aplicabilidade da lei que eu falei anteriormente. Se esse comissionado, que nós estamos chamando de comissionado, ele é considerado empregado, essa lei é completamente aplicável à circunstância dele. Mas se esse que a gente está chamando de comissionado, ele não é empregado porque ele presta o serviço como um autônomo, ou ele formalizou uma empresa jurídica para prestar o serviço, essa lei não se aplica a ele. Sobre essa formalização de empresa jurídica, é interessante ressaltar que, muitas vezes, os empregadores exigem que o empregado abra um CNPJ. Mas, para o direito, para a Justiça do Trabalho, isso é completamente irrelevante. O fato da pessoa ter um CNPJ. O que vai importar é se ela preenche de maneira formal os requisitos da pessoalidade ou onerosidade numa eventualidade de subordinação. Preenchidos esses requisitos, ele pode ser o que for, ele vai ser considerado empregado. E aí nós entramos naquela condição anterior. Se esse empregado ele não tem a formalização no CTPS, ele vai ser prejudicado agora, mas o direito ele continua tendo. Então ele poderá depois ajuizar uma ação ou buscar algum meio jurídico para poder corrigir esse vício no contrato de trabalho dele. Perfeito. Ok. Mônica Veloso, boa noite, um abraço. Nossa grande paratleta, recordista mundial de natação. Abraço para a Alana Borges. Nosso amigo, colega seu, advogado Valdir Martins. Estaremos numa live com o Valdir quinta-feira. Grande figura, grande abraço para você. Vai ser bom. Carlos Alberto, Diego, Tatiele, abraço a todos. Para finalizar, doutor Vinícius, nós falamos aí no início sobre aquele período que ficou entre 18 e 20 de março, quando começou a pandemia, até 1º de abril, foi quando teve a primeira medida provisória a respeito dessa questão. Cerca de 18, 15 dias sem atividade, especificamente mais assim, digamos, nas academias de ginástica. Né? Algumas pessoas que trabalham como horista, que recebem por hora aula, o empregador disse assim, não, esses 15 dias eu não vou pagar, porque você trabalha como horista, não teve hora aula, você não deu aula. Então, a partir agora de abril, com essa medida provisória, a gente vai encostar lá na suspensão do contrato, você vai receber na suspensão, mas esses 15 dias eu não vou lhe pagar, eu só vou lhe pagar a primeira quinzena de março que você trabalhou. Pode? Não pode? Quem fez isso? Como recorrer? Nessas circunstâncias, a gente retoma o que eu já falei anteriormente. Se o trabalhador teve o contrato de trabalho modificado de forma formal, né? Que a maioria das alterações das medidas provisórias foi de maneira formal, ou seja, escrito. Precisa
da cientificação do trabalhador. Se houve uma alteração no contrato e que previu as medidas que estão basicamente na medida provisória 927, se aplicam a ele também essas medidas. Então, os pagamentos, se esse trabalhador teve antecipação de férias, ele deve receber com base nessas medidas. Mas caso o empregador ficou silente, ou seja, ele apenas postergou o retorno da atividade do trabalhador sob a justificativa de que ele não poderia pagar. Pessoalmente, eu entendo que esse contrato continua válido. Esse contrato continua válido e tendo os mesmos efeitos. Como eu disse anteriormente, o trabalhador continua à disposição da empresa, continua à disposição da academia. Se a empresa não adotou, por qualquer motivo, as medidas que as proteções, que as medidas provisórias dispunham naquele momento, não pode transferir para o empregado esse ônus de simplesmente não pagá-lo. No caso de empregados que tenham ocorrido essa situação, recomendo buscar o sindicato para conversar a respeito, buscar dúvida, ou até um advogado da confiança de cada um, e buscar esclarecer isso. Mas também aconteceu o seguinte, o empregado, eu recebi algumas dúvidas nesse sentido. O empregador virou para mim e falou que eu posso reduzir o salário e eu não preciso de acordo. Uai, não posso? O empregador me disse isso. Aí, nesse caso, também que ocorreu isso, que às vezes o leigo acaba sendo levado a incorrer em erro. Ele acredita no empregador, é a pessoa direta, é a pessoa que contrata ele. Então, nesse caso, é importante que o trabalhador esteja próximo do seu sindicato, porque é a proximidade do sindicato que faz com que ele tire essas dúvidas, essas questões que o trabalhador, em tese, não teria obrigação de saber, porque o mundo jurídico é modificado praticamente a todo momento. Então, diante dessa situação, eu recomendo que ele procure um sindicato que estiver vinculado, ou verifique até se existe uma convenção, um acordo coletivo, já tratando sobre isso. Às vezes o trabalhador nem sabe que tem a convenção coletiva, e às vezes tem. E caso tenha algum tipo de alteração lesiva que foi identificado de forma particular no contrato dele, ele procura proteção estatal para ajuizar uma ação trabalhista, se achar conveniente, tentar um acordo extrajudicial, e aí o direito dá várias possibilidades de solução de conflitos. Perfeito. Então, nesse caso aí, esses 15 dias que a academia ficou parada, a academia paga normalmente, paga os 15 dias sem nenhum problema, e pode então negociar conforme o acordo coletivo, em banco de horas, antecipação de feriados, antecipação de férias, e aí resolve a questão, não é isso? Pode ser feito esse expediente. É como eu te falei, se a empresa não promoveu nenhum tipo de medida que estava contemplado na medida 927, ela deve pagar o funcionário normalmente, como se nada tivesse acontecido. Normal. Ou então, naquela hipótese, caso ela criou outro instituto jurídico, tentando corrigir ali uma falha que na época não tinha legislação. Aí, mais uma vez, é interessante que o trabalhador procure o sindicato para verificar se essa alteração no contrato tem validade jurídica ou não. A depender, se não tiver, ele deve receber normalmente como se estivesse trabalhando. Perfeito. Mandar um abraço aqui para minha ex-aluna Eliane, Humberto Badaró também conectado, Hannah Breiner. Hannah é uma ex-aluna e agora é minha professora. Estou treinando na academia com ela lá, minha professora. Hannah, um abraço, um beijo para você, Hannah. Marquinhos também, Lousado, conectado. Grande mestre de capoeira, Aldir Passos, Júlia. Enfim, pessoal aqui parabenizando pela live, dizendo que esclareceu muita coisa bacana. Enfim, doutor Vinícius, muito obrigado. Foi muito bom aqui a sua participação, esclareceu muitas coisas que eu também tinha dúvida, né? Bárbara Figueiredo também aí mandando palminhas.
Obrigado, Eliane. Coraçãozinho, eu também te amo. Suas considerações finais, meu amigo. Gostaria de agradecer muito pelo convite. Eu acho que hoje tivemos a oportunidade de discorrer sobre vários temas que são relevantes não só para a categoria dos educadores, dos profissionais de educação física, mas também para diversas categorias, já que é uma lei com abrangência enorme. Eu espero que o que eu tenha tratado aqui tenha servido como conhecimento ou talvez uma reflexão para quem já tinha conhecimento sobre o assunto. Aproveito também para agradecer os ouvintes que nos acompanharam até o momento. E, mais uma vez, Giovanni, eu me coloco à disposição para conversarmos novamente sobre outros assuntos ligados ao direito e gostaria de agradecer bastante a oportunidade de hoje. Boa noite. Eu que agradeço. Um abraço a toda a sua equipe. Tá? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Aproveita aqui para... Com certeza vai virar. Estão conectados conosco para quinta-feira, nesse mesmo horário, vamos estar com o pastor Valdir. Vamos falar um pouquinho sobre as questões sociais que nós estamos passando em função desse momento que estamos vivendo. Grande abraço, meu irmão. Beijo no coração. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Até. Abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.